O Vojvoda escalou uma equipe mista, praticamente reserva. Foram 7 modificações em relação ao empate de 1-1 contra o Corinthians na segunda-feira lá em São Paulo. Eu acho que por isso o time não conseguiu render o esperado e o 0-0 contra a equipe do São Paulo, eu acho que retratou muito bem a partida. Foi um jogo em que faltou agressividade, teve muita intensidade, teve muita pegada, mas eu acredito que faltaram várias oportunidades. Não foi um grande jogo, eu acho que a partida teve alguns lances realmente muito bacanas, a cabeçada do Guilherme, um lance do Pikachu, outro lance lá do Nestor, eu acho que o Caleri também fez, então assim, foi uma partida interessante de se ver, mas eu acho que faltaram muitas oportunidades para os dois times criarem. Foi muito pegado, muito forte mesmo. Mas, assim, a sensação é que deu que o Fortaleza sentiu falta do seu lado esquerdo, né? Por exemplo, Bruno Pacheco, que só entrou no finalzinho do segundo tempo, e o Moisés, que está machucado. Então, assim, Crispim, que foi colocado ali na lateral esquerda, e o Guilherme, daquele lado, eu acho que não conseguiram render nem próximo do que é a dupla titular ali pelo lado, formada pelo Pacheco e pelo Moisés. No lado direito, o Pikachu, que entrou lá pelo aquele lado, ele até tentou, acho que foi o mais insinuante do time tricolor, mas eu acho que a sensação é que faltava alguém. Por exemplo, Pochettino ali, que daria esse toque de criatividade no meio de campo, que era para ser a intensidade de sair da defesa, do meio para chegar no ataque, para servir os companheiros, eu acho que não fez uma boa partida. Romero, como sempre, ali sempre buscando, correndo para um lado para o outro, para tentar ter uma finalização, receber a bola, não teve tantas bolas, é assim. Então o Fortaleza teve muitas dificuldades, o São Paulo fez uma boa marcação, o Dorival estudioso, não é à toa, está invicto no São Paulo, faz uma boa campanha, mas conseguiu entender, fez uma leitura de jogo muito boa e conseguiu anular os principais destaques do Fortaleza. É óbvio, o Fortaleza sentiu bastante o desfalque de alguns jogadores, isso é inegável. O Galhardo depois que entrou no segundo tempo, assim como o Caleb. Enfim, eu acho que o time não conseguiu render o esperado e sentiu muita falta. Eu acho que o entrosamento não foi o mesmo. Era claro, dava para notar isso. Você pega um adversário que chega no Castelão, consegue fazer duas linhas de marcação muito forte, deixa qualquer um já com dificuldade. Ainda mais com um time que praticamente reserva, com várias mudanças, 7 mudanças, eu acho que aí impede muito e evita o time chegar bastante no ataque. O Fortaleza, eu vejo que faltou, além desse lado esquerdo, eu acho que faltou uma criatividade maior. Eu acho que o Vojvoda poderia ter feito essas mudanças bem antes. Acho que no intervalo poderia ter feito algumas mudanças, como ele fez. Depois ele colocou, né? Colocou o Thiago Galhardo, o Bruno Pacheco, o Caleb, mas o Zanocelo ele também colocou. Mas assim, eu acho que foram 2 pontos desperdiçados. Acho que se o ponto comemorado em São Paulo contra o Corinthians valeu, acho que apesar de ter levado o gol aos 43 minutos, acho que o time sair com um ponto lá não é ruim, fora de casa, eu acho que dentro de casa 2 pontos fazem falta. Ainda mais com um adversário com o São Paulo, que sempre não escondeu de ninguém que o favorito era o Fortaleza, o time tricolor sempre está nesse momento, né? O time leonino, tricolor do PC, está bem melhor, não só jogando, mas também na tabela de classificação. E aí eu acho que poderia ter usado um pouco mais, ter sido um pouco mais agressivo. Eu acho que nesse ponto, eu acho que falhou um pouco todo o planejamento do Fortaleza. Se a ideia era poupar alguns jogadores, pensando no jogo do Grêmio, eu acho que da viagem, tem cansativo, depois na próxima semana tem o jogo contra o Palmeiras, eu acho que poderia ter pensado um pouco melhor nesse jogo contra o São Paulo, porque dentro de casa, com o apoio da torcida, quase 40 mil pessoas, 37 mil torcedores, eu acho que faltou um pouco mais disso. Mas enfim, é óbvio que a gente também não pode desmerecer o São Paulo, acho que o São Paulo tem um bom time, é muito bem treinado, soube anular o time do Fortaleza, mas o Fortaleza tinha bem mais alternativas para poder fazer uma partida melhor e conseguir sair com um resultado positivo. Pelo menos há um fator interessante, um lado positivo nisso tudo, né? O Fortaleza segue invicto na competição, mas aí já se distancia um pouco mais lá do pelotão da frente. E aí vai ter que recuperar jogando fora de casa contra o Grêmio, lá na Arena Grêmio, em Porto Alegre. Isso eu acho que é bem complicado. Depois pegar Palmeiras, depois pegar América Mineiro fora de casa. Então, assim, vão ser jogos bem complicados para o Fortaleza recuperar esses pontos que acabou desperdiçando em casa nesse 0-0 ao optar por escalar para uma equipe mista ao invés de ter colocado força máxima.
Gente, se você já se inscreveu no canal, muito obrigado mesmo. Mas dá uma curtida aí, comenta, diz o que, é que você está achando dos vídeos que a gente está produzindo. Quanto mais você se inscreve, quanto mais você curte, quanto mais você compartilha, a tendência é a gente fazer mais vídeos. Agradeço demais a vocês e se você ainda não se inscreveu, dá o toque aí, se inscreve, curte, comenta, compartilha, ajuda, porque isso ajuda demais, meus amigos, a gente a seguir firme aqui, produzir mais conteúdo e falar muito mais do futebol cearense. Grande abraço e até a próxima.